Então vamos dar início agora à nossa quinta aula do nosso curso de Pedagogia Descolonial do Trabalho. E nessa quinta aula a gente vai começar a entrar propriamente no bloco que se propõe a discutir em mais profundidade o que seria a perspectiva descolonial, né? Como parte constitutiva de uma pedagogia elaborada a partir do ponto de vista das necessidades do povo trabalhador brasileiro e latino-americano, né? Na nossa última aula, a gente fechou o bloco dedicado à pedagogia do trabalho e aí, hoje, a partir dessa aula, nesse momento agora, a gente inicia o processo de articulação entre os fundamentos da pedagogia do trabalho e aqueles elementos constitutivos de uma perspectiva descolonial, né, que estão na raiz de uma pedagogia descolonial, e ver como é que isso se articula e se combina, né, dando forma a essa perspectiva pedagógica descolonial do trabalho. O que nós vimos até a última aula, tratando de pedagogia do trabalho, é que enquanto uma pedagogia articulada a um projeto emancipatório desenvolvido e construído a partir da perspectiva da classe trabalhadora, a pedagogia do trabalho e essa filosofia do trabalho, vamos dizer assim, no interior do qual ela se desenvolve, ela subverteu, né, e ela subverte em grande medida o entendimento do trabalho dentro do que pode ser considerado a tradição mais ampla do pensamento dominante, né? Então, na maior parte da história do pensamento filosófico, sobretudo de origem europeia, né, o trabalho é visto como fonte de desumanização, né? Até mesmo se a gente vai mais atrás, na Grécia clássica, o trabalho é visto como o espaço, a prática que nega a efetivação da plenitude humana, né, que estaria fundamentalmente na atividade do pensamento, da razão, da investigação intelectual. E como os trabalhadores entram na cena histórica como sujeitos, né, a partir de um determinado momento, sobretudo a partir do século XIX, a classe trabalhadora se ergue como sujeito histórico de um projeto emancipatório próprio, não só para si, mas para a humanidade como um todo, né, dentro desse aspecto que se formula, né, o socialismo como um projeto emancipatório assentado na perspectiva da classe trabalhadora, o trabalho vai ser ressignificado e o trabalho vai ser compreendido como o conjunto das próprias potências humanas do ser humano, ou seja, o trabalho é entendido como a realização das potências humanas, como atividade livre e criativa, atividade livre e consciente que estaria no próprio âmago do humano. Então, essa ressignificação do trabalho, né, que obviamente vai ter como sujeito dela, né, sujeito prático e sujeito intelectual, a classe trabalhadora erguida como sujeito histórico, ela vai se traduzir numa pedagogia própria. E a pedagogia do trabalho, tal como a gente acompanhou desde a formulação original no pensamento de Marx, passando pela pedagogia elaborada no contexto da experiência revolucionária russa e todo o desenvolvimento de uma pedagogia assentada, articulada a essa totalidade mais ampla que é o projeto emancipatório da classe trabalhadora, o projeto emancipatório socialista, essa pedagogia ela vai justamente se fundamentar na compreensão do trabalho dessa forma. Isso é importante colocar para não confundir, né? É importante sempre ressaltar, não confundir pedagogia do trabalho como sendo uma pedagogia meramente profissionalizante, uma pedagogia tecnicista, não se trata disso, até porque o trabalho dentro dessa abordagem é compreendido enquanto a realização das potências humanas, né?
E justamente por causa dessa compreensão do trabalho como a realização das potências humanas, é que inevitavelmente do interior dessa perspectiva, a crítica revolucionária ao capitalismo enquanto sistema de organização da vida e do trabalho, ela se desdobra como principal elemento, porque no interior da sociedade capitalista, o trabalho enquanto tal, ele se converte em um meio de acumulação de capital para o proprietário, né, para a classe proprietária dos meios de produção e, portanto, o trabalho, ao invés de ser realização das potencialidades humanas, ele vai se converter no seu oposto, como negador das potencialidades humanas e para a classe trabalhadora apenas como um meio alienado, né, de garantir a sua própria subsistência material. Então, a compreensão do trabalho inscrita nessa perspectiva emancipatória elaborada a partir do ponto de vista da classe trabalhadora e no interior do qual se forja uma pedagogia do trabalho, ela vai inevitavelmente se colocar numa condição e numa posição crítica revolucionária ao capitalismo e na afirmação, na necessidade de afirmação de uma nova organização da vida social que possa fazer com que o trabalho seja libertado dessa condição alienada, possibilitando à sociedade reapropriar-se das suas forças produtivas e criativas, submetendo essas forças ao desenvolvimento pleno da humanidade, do humano, né, em cada um e em todos. Então, a pedagogia do trabalho, ela encontra aí, né, os seus fundamentos principais. Bom, sendo a pedagogia do trabalho, então, o aspecto pedagógico de um projeto emancipatório mais amplo, né, um projeto emancipatório assentado na perspectiva da classe trabalhadora, se coloca a necessidade de compreender como esse projeto, né, ele se traduz nas condições das particularidades concretas que são as diferentes classes trabalhadoras nas diferentes regiões, nos diferentes contextos históricos, culturais, étnicos, nacionais. Porque se a classe trabalhadora ela é uma totalidade mundial, mundializada pelo próprio capitalismo, isso não quer dizer que não existam particularidades nacionais, históricas, culturais, nas quais a classe trabalhadora se concretiza. Então, a grande questão que se coloca para a gente a partir desse momento, né, no curso, é a compreensão de que modo esse projeto emancipatório, a partir do ponto de vista das necessidades históricas da classe trabalhadora, ele aparece no contexto concreto da classe trabalhadora brasileira e latino-americana. Tá? E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa remontar a nossa primeira aula, né, quando é apresentado o curso, e a gente remonta ali ao Florestan Fernandes, quando ele vai colocar que no contexto brasileiro e latino-americano é fundamental compreender que o nosso desenvolvimento histórico segue marcado pela presença do colonial que está inscrito nas nossas origens históricas e, ao mesmo tempo, que segue se reproduzindo e se reatualizando nas próprias estruturas e no próprio desenvolvimento da sociedade capitalista na América Latina e no Brasil. Então, a conclusão geral que o Florestan nos apresenta é que o desenvolvimento capitalista e o desenvolvimento da dominação burguesa nas sociedades latino-americanas e na sociedade brasileira em especial, teria sido um desenvolvimento capitalista e um desenvolvimento da dominação burguesa que não levou à descolonização das nossas sociedades e à descolonização das estruturas de poder até o fim. Ao contrário, né, esse desenvolvimento capitalista e esse desenvolvimento da dominação burguesa teria se realizado a partir do congelamento e da contenção da descolonização como processo histórico
ao nível dos interesses desse próprio desenvolvimento capitalista, sob uma dominação burguesa autocrática que vai dar origem àquilo que o Florestan, mas não apenas o Florestan, toda uma corrente intelectual latino-americana vai definir como um desenvolvimento capitalista dependente. Ou seja, o capitalismo dependente, que seria a característica fundamental do desenvolvimento capitalista brasileiro e latino-americano, ele seria o desenvolvimento capitalista desdobrado a partir dessa contenção do processo de descolonização histórico pela classe dominante, no sentido de garantir que a acumulação de poder, né, própria ao mando arbitrário colonial pudesse servir para que essa classe, articulada com o capital transnacional, com o capital imperialista, pudesse servir como um mecanismo daquilo que Florestan Fernandes vai chamar de modernização máxima com descolonização mínima. Ou seja, um processo de desenvolvimento capitalista no qual a economia é intensamente modernizada, atrelada aos ritmos e aos dinamismos impostos a partir de fora, mas o poder se mantém concentrado no topo, né? No qual o desenvolvimento capitalista não se articula com uma democratização do poder e uma democratização da vida social e cultural, e também não se articula com uma efetiva integração nacional das sociedades latino-americanas e brasileiras, mantendo fora, à margem da ordem dos direitos plenamente assegurados, uma grande parcela da população trabalhadora. Então, esse arcabouço geral traz para a gente a necessidade de pensar que o projeto emancipatório da classe trabalhadora, né, pensando a partir do Florestan, o projeto emancipatório da classe trabalhadora brasileira e latino-americana precisa incorporar necessariamente tarefas históricas que no contexto europeu ou nos Estados Unidos, né, foram tarefas históricas realizadas pela própria dominação burguesa, pela própria transformação capitalista da sociedade levada adiante pela burguesia, né? Essas tarefas seriam fundamentalmente, né, a democratização do poder e da estrutura de acesso aos bens e aos produtos sociais de modo geral, né? Ou seja, aquilo que a gente pode chamar da construção de uma sociedade democrática que na Europa e nos Estados Unidos, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, foi possível realizar sob dominação burguesa, né? Aqui na América Latina, no contexto do capitalismo dependente, é uma tarefa que recai para a classe trabalhadora realizar em função do fato de que a classe dominante, a burguesia e o seu projeto histórico, na nossa realidade, se conecta com a contenção da descolonização. Da mesma maneira, é uma tarefa histórica que recai sobre a classe trabalhadora, sobre o projeto emancipatório da classe trabalhadora brasileira e latino-americana, a integração nacional, ou seja, fazer com que o conjunto da população seja universalmente, ou praticamente universalmente, integrada ao campo da ordem dos direitos assegurados de modo efetivo. Então, isso que também teria sido realizado, ou seja, a universalização do direito burguês, teria sido universalizado sob dominação burguesa na Europa e nos Estados Unidos, na América Latina e no Brasil, em função da descolonização congelada pelo desenvolvimento capitalista dependente, seria uma tarefa que recairia sobre as nossas classes trabalhadoras. Então, o projeto emancipatório da classe trabalhadora latino-americana é um processo emancipatório que precisa incorporar a afirmação democrática e nacional como parte desse projeto emancipatório mais amplo que diz respeito à construção socialista de uma sociedade que é senhora das suas próprias capacidades, das suas próprias potências. Então isso exige de nós, né,
essa afirmação democrática e nacional, né, como elemento constitutivo fundamental de um projeto emancipatório da classe trabalhadora, ele é uma forma de tradução daquilo que o Florestan e também o autor que a gente vai discutir um pouco nessa aula de hoje, eles vão colocar como o processo de levar a descolonização até o seu final. Ou seja, essa tarefa histórica que teria ficado congelada e que teria sido contida nos limites dos interesses de classe da burguesia, que é concluir o processo histórico de descolonização das sociedades latino-americanas e da sociedade brasileira, essa descolonização ela significa, em grande medida, a afirmação democrática e nacional em plenitude, ou seja, a universalização da condição efetivamente de poder participar da ordem dos direitos efetivos para o conjunto da população, afirmando a nação para dentro e para fora, ou seja, integrando as sociedades latino-americanas como sociedades nacionais para dentro, ou seja, tendo o povo como efetivamente aquele que é o soberano da construção e do lastro do Estado, né? E ao mesmo tempo uma construção nacional para fora, ou seja, a afirmação nacional perante a ordem mundial. Então, essa realização entendida como descolonizar as nossas sociedades, descolonizar as estruturas de poder, ela precisa ser melhor compreendida para que fique mais claro o que seria os fundamentos de um projeto emancipatório descolonial a partir do ponto de vista da classe trabalhadora latino-americana. E logo, né, para também se compreender de maneira mais adequada os fundamentos de uma pedagogia descolonial, ou seja, de uma pedagogia articulada organicamente a esse projeto emancipatório. Sendo um projeto emancipatório assentado na perspectiva da classe trabalhadora, essa pedagogia descolonial é uma pedagogia também que se assenta no trabalho. Logo, a pedagogia descolonial e a pedagogia do trabalho acabam sendo dois momentos de uma mesma totalidade. Então, para discutir um pouco melhor a compreensão desse projeto emancipatório descolonial na conjuntura latino-americana, no contexto histórico latino-americano, a gente vai passar um pouco vamos dialogar um pouco com o Aníbal Quijano, né, que é o texto que serve de base a essa aula. O Aníbal Quijano, ele é um sociólogo peruano, né, durante muitos anos esteve envolvido na elaboração da teoria marxista da dependência, né, na leitura das estruturas de dependência, das estruturas econômico-sociais de dependência econômica, que vinculam de modo subordinado a América Latina aos países centrais do capitalismo, e num determinado momento, né, ali no final dos anos 90, né, sobretudo a partir da segunda metade dos anos 90, o Aníbal Quijano ele vai buscar compreender a particularidade da formação social e histórica na América Latina, retomando algo que já estava presente ali na obra do Florestan Fernandes, como a gente discutiu na primeira aula, que é compreender de que maneira o colonial segue vivo, né, nas sociedades latino-americanas modernas, né, e de que maneira esse colonial determina as nossas particularidades históricas. E, paralelamente, articulado a isso, como que a emancipação humana, a partir do contexto latino-americano, pressupõe como um dos seus momentos essenciais levar a descolonização até o fim, né? Ou seja, pressupõe uma perspectiva e um projeto de natureza descolonial. O texto que serve de base para essa nossa discussão, não sei se dá para ver direito, é um texto do Aníbal Quijano, publicado pela revista da Claxo, que é Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina. Qual é vamos, né, o tempo que nós temos é sempre muito estreito, então passar por aquilo que são as questões centrais do que o Quijano nos traz para uma leitura
para um melhor equacionamento do que é a perspectiva, a abordagem descolonial, que ele possivelmente é o autor que sistematiza isso da maneira mais completa, né? Então a primeira coisa que o Quijano vai fazer é compreender a sociedade latino-americana a partir da perspectiva da colonização, ou seja, o marco colonial ele não é apenas a nossa origem, mas ele segue vivo, né, ao longo de todo o desenvolvimento histórico das sociedades latino-americanas. E o Quijano vai apresentar, ele, né, muito assentado na condição e no ponto de vista periférico e latino-americano, ele vai construir uma leitura do processo de desenvolvimento do capitalismo global a partir desse lugar específico, dessa condição específica que é o ponto de vista latino-americano. E o Quijano vai fazer questão de demonstrar que não é possível compreender o capitalismo sendo ele desvencilhado da expansão colonial europeia, né? Na verdade, capitalismo, poder colonial, são dois lados, são duas abordagens de um mesmo processo. Na verdade, o capitalismo ele é, em essência, o desdobramento ou o aspecto econômico, vamos dizer assim, econômico-social, desse grande projeto colonial que, iniciado no início do século XVI, aí no final do século XV, começo do século XVI, vai redefinir as estruturas de poder econômico, político e simbólico global, né? Afirmando como um dos seus aspectos justamente aquilo que a gente conhece como o desenvolvimento econômico capitalista, né? E essa construção colonial europeia, ela vai produzir um fenômeno que o Quijano vai entender como o fenômeno central do projeto colonial, né? E esse aspecto é a produção da raça, ou seja, a racialização dos seres humanos enquanto essencialmente desiguais, ela vai ser entendida pelo Quijano como o centro do projeto colonial, né? E do ponto de vista da América Latina, isso tem um significado muito concreto, né? Porque a raça ela vai aparecer nesse projeto de expansão colonial não meramente como uma ideia, né? Como uma construção simbólica, mas a raça ela está profundamente articulada e integrada na praxis, porque a raça emerge junto com a divisão racial do trabalho e do poder. E ela emerge como uma tecnologia de dominação, né? Para utilizar um termo do Achille Mbembe, que é um autor também que serve que está sempre enriquecendo essa nossa discussão, né? Então, essa tecnologia de poder e de dominação, que é a raça, expressa numa divisão racial do trabalho e do poder, ela vai significar na América Latina a construção de uma ordem social de castas raciais, né? E a maior parte da história das sociedades latino-americanas vai ser marcada pela vigência dessa ordem social de castas raciais, né? E o Quijano vai dizer que, de modo geral, na América Latina, essa ordem social de castas raciais, ela coloca no topo, como raça dominante, os europeus e seus descendentes, né? A afirmação da supremacia branca como princípio de organização da vida social e do poder, né? E aí você vai ter indígenas, né? Uma construção colonial também, os indígenas de modo geral. E os negros, outra construção do projeto colonial, eles vão ser hierarquizados. E no interior dessa divisão racial do trabalho, aos indígenas vai caber predominantemente formas servis de trabalho, né? Numa espécie de relações feudais de trabalho, e para a negritude latino-americana, e no caso brasileiro isso é de fundamental importância, a escravização ela é a forma fundamental de inserção
dos negros enquanto casta racial no interior dessa divisão racial do trabalho. E que essa ordem social ela teria tido uma vigência muito longa, né, por mais de 3 séculos, e que ela não teria sido, no continente latino-americano, superada, né? Ela não teria sido abolida, suprimida historicamente, mas ela teria se metamorfoseado, né? E ela seguiria viva enquanto potência histórica, ocultada e mistificada por trás da estrutura de classes sociais que vai emergir e se desenvolver a partir do final do século XIX, começo do século XX, com o capitalismo dependente latino-americano. Então, essa colonialidade do poder que segue vigente na América Latina, ela diz respeito a uma forma de dominação social, né, de uma forma de dominação burguesa que mantém o arbítrio racialmente fundamentado como o seu elemento organizador principal, né? Então, seria preciso, para qualquer projeto emancipatório a desenvolver-se na América Latina, incorporar a necessidade de superar a colonialidade do poder, ou seja, de evidenciar esse elemento que é constitutivo da nossa realidade social e levá-lo a termo, ou seja, superá-lo historicamente a partir do protagonismo das classes trabalhadoras, das classes populares. Classes trabalhadoras e classes populares essas que são racialmente marcadas, né? Então, a partir da leitura do Quijano, é possível afirmar que existe uma racialidade das classes sociais na América Latina. E que, por haver essa racialidade das classes sociais, as classes trabalhadoras racializadas, como são no nosso continente, elas teriam a possibilidade e a necessidade histórica de levar a colonialidade do poder a termo, evidenciando os fundamentos arbitrários e racistas da estrutura de poder burguês vigente no continente latino-americano, né? Então esse é um aspecto fundamental do que afirma o Quijano, né? O Quijano ele vai além, ele vai mostrar que na racialização da humanidade pelo poder colonial europeu se organizou não só a América Latina, mas se organizou o mundo inteiro, inclusive as estruturas de poder globais estariam marcadas pelo mesmo pressuposto da supremacia branca, como a afirmação da supremacia eurocêntrica, né? Então a análise do Quijano é uma análise muito rica, muito abrangente, não dá para a gente explorá-la em todos os seus componentes nessa breve apresentação, né? Mas há um aspecto que é importante ressaltar também, né? Que diz respeito ao aspecto cultural, epistêmico da dominação colonial europeia, que é parte da dominação capitalista, né, que dá origem ao mercado mundial e dá origem ao capitalismo como sistema econômico internacional. Colonialidade é essa que segue como um aspecto constitutivo desse mercado mundial e dessa dominação capitalista internacional, né? E o aspecto epistêmico, simbólico, mais completo dessa dominação seria aquilo que nós conhecemos como a imposição do absolutismo dos padrões e valores da modernidade ocidental, né? O Quijano ele considera fundamental evidenciar o quanto que esse absolutismo da modernidade ocidental como padrão universal de conhecimento e de valorização do conhecimento, assim como de valorização das relações, dos modos de construção de relação entre os seres humanos, dos seres humanos entre si, dos seres humanos com a natureza, né? Essa absolutização da modernidade ocidental ela é um componente fundamental para legitimar e garantir a reprodução da dominação econômica, política e geral do poder capitalista colonial moderno, como ele chama, né? E que, do ponto de vista periférico,
né, seria fundamental e nós teríamos a possibilidade de submeter esse absolutismo da modernidade ocidental à crítica, né? Há uma crítica revolucionária também. Por quê? Porque, primeiro, essa modernidade ocidental não pode ser compreendida separada da colonialidade, né? Porque ela se desenvolve, ela emerge historicamente articulada de modo indissociável à colonialidade que cria condições para o seu surgimento, né? Então, toda a afirmação da supremacia dos valores racionais, humanistas da modernidade ocidental precisam ser colocados num pano de fundo mais global que insira a colonialidade como parte do que ela é. E com isso, né, se compreende a possibilidade de submeter esse ufanismo apologético da modernidade ocidental a uma crítica, né? Na verdade, a modernidade ocidental e os seus primados de conhecimento, né, como, por exemplo, o dualismo entre homem e natureza, corpo-razão, primitivo, civilizado, tradicional, moderno, combinado com o evolucionismo, que também é parte fundamental dos pressupostos dessa modernidade ocidental, teriam condenado todos os povos do mundo a uma condição de passado, de infância da humanidade, e que não teriam legitimidade de se afirmar no presente. Então, o absolutismo dessa modernidade ocidental, ela teria sido um processo profundamente violento de supressão das formas de produção de conhecimento, de subjetividade que os diversos povos do mundo, em escalas, né, desiguais, em escalas heterogêneas, mas essa supressão teria sido global e que no contexto latino-americano, para pensar um projeto emancipatório latino-americano, seria fundamental submeter esse paradigma da modernidade ocidental à crítica para poder evidenciar, de um lado, a sua unilateralidade e, de outro lado, saber incorporar e valorizar o conjunto de modos de produção de conhecimento, de saberes, de intersubjetividade que foram, ao longo de séculos, produzidos, né, pelos povos indígenas tradicionais, pelos povos da diáspora africana que para cá vieram e que, ao longo de todo esse período, foram jogados na descredibilização, né, e no ocultamento e no silenciamento. E essa perspectiva faz com que a modernidade ocidental e o seu paradigma ela não seja negada em absoluto, mas que ela seja trazida para uma coabitação democrática com esse conjunto de outras formas de produção de conhecimento, de produção de subjetividade, né, de relação dos seres humanos uns com os outros e com o mundo, que seria fundamental para a afirmação desse projeto emancipatório. E para o Quijano, né, para a gente poder fechar essa apresentação, a descolonização, um projeto descolonial na América Latina, né, passaria por essa superação revolucionária da supremacia branca e da colonialidade do poder que segue vigente entre nós. E isso se daria através do protagonismo das classes populares, dessas classes trabalhadoras latino-americanas racializadas, ou seja, predominantemente negras, indígenas, né, ou negras e indígenas, dependendo de cada circunstância nacional particular no interior do nosso continente, seria que fosse possível a esse projeto descolonial assentado nesse sujeito histórico levar a descolonização até o fim, afirmando uma socialização democrática do poder na sociedade, né, e também garantindo uma integração do conjunto da população à ordem dos direitos efetivamente assegurados, ou seja, garantir que a ordem do direito restringida e mantida limitada em torno da classe dominante e das classes médias mais altas, ela pudesse ser alargada e que as massas populares, as classes trabalhadoras, revolucionariamente fossem incorporadas a essa ordem dos direitos. Então, o Quijano ele apresenta como um paradigma a Revolução Haitiana, né, como uma expressão do que foi um processo de descolonização total, que levou à descolonização do poder
de modo radical, sendo uma revolução nacional, social e racial simultaneamente, ou seja, uma revolução que superou as estruturas de dominação e de poder que combinavam e que articulavam o poder autocrático com a dominação de classes e a dominação racial. Então, o projeto descolonial latino-americano, na abordagem do Quijano que nós assumimos nesse curso, é a abordagem de um projeto descolonial que se afirma, em relação com aquilo que o Florestan também trabalha, se afirma como uma revolução nacional e democrática de natureza particular, pois dotada de um componente racial, né, como superação e como superação e desmantelamento da supremacia branca como estrutura de poder e de dominação nas nossas sociedades, né? E aí a gente, a partir dessa reflexão e das próximas aulas, né, entender como isso se traduz no interior de um projeto pedagógico emancipatório assentado na perspectiva das classes trabalhadoras latino-americanas. É isso.